Oi, gente. O concurseiro de direita é muito mais contraditório do que o pobre de direita. E eu vou explicar isso nesse vídeo de hoje. E quero começar o vídeo deixando absolutamente claro que eu não tenho nada contra a pessoa ser concurseira. Inclusive, muitas pessoas próximas a mim são concurseiros e eu mesmo fiz mestrado, doutorado, em processos de seleção muito semelhantes a concurso e, através de concursos, fui professor substituto em Universidade Federal. Então, não tenho nada contra ser concurseiro. E para fins de vídeo, concurseiro aqui é a pessoa de nível universitário que se dedica exclusivamente ou principalmente a ascender a concursos, ao funcionalismo público através de concursos públicos. É isso que nós estamos chamando aqui de concurseiro, para que o conceito fique claro e as pessoas não pensem que uma pessoa de apenas nível médio, que trabalha de sol a sol e que faz concursos, eu estaria incluindo nos concurseiros. Não, eu estou me referindo apenas àqueles de nível universitário, com aquelas características que a gente já falou. Para quem tiver esquecido, qual é a contradição entre ser pobre e de direita, eu vou explicar nesse vídeo resumidamente. E vou explicar por que o concurseiro é ainda mais contraditório. Bem, governos de direita são governos que defendem Estado mínimo, diminuição do investimento estatal, são governos que defendem privatizações, são governos que defendem diminuição dos direitos trabalhistas. E o governo Bolsonaro é um excelente exemplo disso em ação. O governo Bolsonaro cortou verbas na educação, do INSS, da saúde, o meio ambiente. Aqui uma reportagem do Infomoney mostrando exatamente isso. O governo Bolsonaro é o que mais cortou gastos com educação e com ciência, aqui no Monitor Mercantil. No Brasil, de fato, Bolsonaro cortou 50% de recursos da área da saúde para 2023. Em 4 anos de Bolsonaro, a área da saúde perdeu verba, qualidade e capilaridade. Então, percebemos que governos de direita, como o governo Bolsonaro, cortam na saúde e na educação. E são os pobres que mais utilizam a saúde pública e a educação pública. Embora a saúde pública e a educação pública sejam importantes para todos os brasileiros, os pobres são os mais dependentes da saúde pública e da educação pública. Portanto, um pobre que vota na direita, ele está votando para que ele mesmo tenha menos acesso à saúde, menos acesso à educação. Porque os serviços vão piorar, porque vai ter menos dinheiro, porque a lógica da direita é o Estado mínimo, é diminuir os investimentos estatais e favorecer a expansão do setor privado, inclusive em saúde, inclusive em educação. E o governo Bolsonaro demonstra isso absolutamente de forma clara. Tem até uma reportagem aqui da Veja que na pandemia corte de 79% na saúde e de até 85% na educação. Ou seja, o governo Bolsonaro realizou cortes durante a pandemia desse tamanho, dessa ordem gigantesca, né? Cortou 60% das verbas de saúde para garantir o orçamento secreto. Aqui tem um monte, né? Enfim, já os governos de esquerda realizam investimentos muito maiores na educação. Com o fim do teto de gastos, a educação cresce 8% e saúde 30% em 2024, ou seja, o governo Lula, né? Lula volta a defender gastos com educação e saúde antes de agenda com banqueiros e diz aqui que é investimento e tudo mais. Lula diz que a única alternativa para governar um país grande e desigual é dar preferência aos mais pobres na hora de utilizar os recursos públicos. Então, a contradição dos pobres votarem na direita é muito evidente. Os pobres são os que mais dependem dos serviços públicos do Estado. Mas a contradição do concurseiro de direita é pior, porque ele vota em alguém, ao votar na direita, não só que leva a perda de direitos trabalhistas na aposentadoria e tudo mais, não é como teve a reforma da Previdência apoiada pela direita e foi a reforma da Previdência do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia, enfim, que realizou muitos cortes justamente
que prejudicam a aposentadoria das pessoas. Mas o concurseiro de direita, ele vai um passo além, ele dificulta o ingresso dele no funcionalismo público. Ou seja, o concurseiro de direita, ao votar na direita, ele favorece que ele próprio não tenha um emprego público, porque a direita realiza privatizações e com menos empresas públicas, menos concursos públicos. Aliás, se nós formos aqui e formos mostrar, né, Lula falando que vai investir na educação e tal e coisa. Aqui, isso aqui essas medidas de austeridade do Milei, eu só quero comentar brevemente, é para o pessoal da direita e os concurseiros que chegarem aqui dizendo que são nobres, que defendem isso, mesmo sabendo que vão ser prejudicados, não é para o bem do país, não é bem do país coisa nenhuma. Medidas de austeridade, de cortes, elas levaram a Argentina a aumentar mais de 10% a pobreza. Então, nada de se fazer de nobres, viu? Por favor. Mas o governo Lula abriu 47% mais concursos em um ano do que Bolsonaro em 4. Eu vou repetir. O governo Lula abriu mais 47% mais concursos do que o governo Bolsonaro em 4. Então, quando o concurseiro ele vota na direita, ele não está só prejudicando os seus direitos trabalhistas enquanto funcionário público. Ele não está prejudicando apenas a sua classe social. Ele faz parte, ele quer fazer parte da classe trabalhadora que está no funcionalismo público, mas ele prejudica enquanto classe trabalhadora e ele se prejudica enquanto a possibilidade de ingressar no funcionalismo público, porque ele está favorecendo um governo que vai abrir menos vagas no funcionalismo público. Então, ele se prejudica do ponto de vista não só de classe, mas do ponto de vista pessoal, o projeto individual dele. O concurseiro de direita, ele tem uma camada extra de prejuízo, não é? Que a gente está mostrando aqui, O governo Lula abriu 47% mais vagas de concursos públicos, né? E aí várias reportagens mostrando exatamente isso, né? E vale a pena lembrar os indicadores econômicos para quem quiser dizer, não, mas eu faço isso pelo Brasil. O Brasil vai melhorar com um governo de direita. Os concurseiros vão dizer isso. Bem, de 99 indicadores, 66 melhoraram no governo Lula. Entre eles, saúde, educação, PIB melhorou e tudo mais. Então, nada de dar uma de nobreza, né? Tentar dar uma de, não, eu sei que eu vou me prejudicar, mas eu estou fazendo pelo Brasil. Conversa fiada, os indicadores não mostram isso. Mas a situação para os concurseiros de direita é pior. É pior. Não só eles se fazem um prejuízo enquanto classe, mas o prejuízo pessoal de não poder entrar, porque vão ter menos concursos, muito menos vagas para os concurseiros de direita. Mas eles têm uma outra coisa, que é a dificuldade de justificar eles serem de direita. Porque uma pessoa pobre, que não teve acesso ao ensino universitário, a gente pode dizer algo do tipo, olha, essa pessoa não sabe o que é Estado mínimo. Essa pessoa, muitas vezes, não sabe o que a ideologia da direita produz em cortes de recursos de saúde, de educação. Então, ela é mais facilmente manipulada pela propaganda, uma pessoa pobre. Esse argumento não cola para o concurseiro, porque o concurseiro teve acesso a uma educação melhor. E teve acesso até mesmo ao nível universitário, porque eu restringi o concurseiro aqui nesse vídeo, ao concurseiro de direita de nível universitário. E tem uma outra camada que é pior no caso do concurseiro de direita, mais contraditória. O pobre, quando ele vai para a igreja e tem um acolhimento na igreja, do seu sofrimento, da sua dificuldade, da sua condição de pobreza, e ele, por gratidão à liderança religiosa, a liderança religiosa muitas vezes diz para o pobre, a pessoa da classe trabalhadora mais empobrecida, vote em políticos da direita. Essa pessoa pobre, por gratidão à igreja, à instituição, por gratidão àquela liderança religiosa, muitas vezes ela vota na direita e ela é convencida e persuadida porque ela teve na igreja um acolhimento psicológico, porque ela teve ajuda, porque ela passa realmente pela pobreza, pela condição de pobreza, por muitas necessidades, por muitas dificuldades. Então, a nossa solidariedade, a nossa compreensão deve ser maior, porque a gente deve dizer, poxa, uma pessoa que passa por tanta necessidade, ter gratidão em quem oferece uma mão de ajuda e acaba sendo mais facilmente manipulada a
defender interesses que contrariam seus interesses de classe, seus interesses dos serviços que vão te beneficiar, é mais compreensível. Dá para entender mais o pobre. Mas uma pessoa que é o concurseiro de direita, ele pode até frequentar a igreja, mas ele não está numa condição de desespero pela pobreza que leva ele a facilitar ele ser manipulado. Não, ele está sendo manipulado apenas pela ideologia. E ele teria todas as ferramentas para compreender que é no seu interesse pessoal ele votar para os governos não apenas de esquerda, mas a governos muito mais de esquerda, até mesmo do que o PT. O concurseiro, se quisesse ser lógico e coerente com seus objetivos, ele estaria apoiando as alternativas ainda mais de esquerda, porque ele estaria apoiando aquelas alternativas que são contra toda e qualquer privatização e que defendem a expansão da rede própria do SUS e da rede própria do Estado, da educação pública. Um concurseiro teria que ser contra o financiamento público das universidades privadas, para expandir as universidades públicas e para expandir o ensino público, para ele ter mais chances de ascender ao funcionalismo público. Isso seria coerente. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu preferia de verdade que o concurseiro abandonasse a ideologia de direita por solidariedade humana, por querer que a saúde e a educação pública fossem melhor para os mais pobres, para todos nós, mas que beneficiasse em primeiro lugar os mais pobres que dependem mais dela. Eu queria que o concurseiro de direita deixasse de ser de direita apostando na ideia de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade com desenvolvimento humano e social. Eu queria que o concurseiro abandonasse essa ideologia por causa disso. Mas olha, se ele não for abandonar por solidariedade aos outros, aos pobres, às classes subalternas, à classe trabalhadora, que ele abandone essa ideologia, pelo menos em defesa dos seus próprios interesses. Porque no caso dele, a atitude capitalista e egoísta, a atitude de beneficiar os seus próprios interesses, é ele apoiar os candidatos da esquerda. Nem que seja para ele próprio, no futuro, poder ter a chance de ter concursos públicos que vão ingressar ele no emprego de boa remuneração e com estabilidade. Nem que seja pelo interesse exclusivamente pessoal. E passe esse vídeo para os concurseiros de direita que você conhece e vê se eles refletem, se pelo menos em relação ao próprio interesse, eles querem mudar de ideia. Nesse momento da eleição, e no futuro de eleições, seria muito importante que eles abrissem os olhos e não apenas votassem, mas fizessem campanha sistemática para governos de esquerda, porque os governos de esquerda beneficiam eles não apenas nos seus direitos trabalhistas, mas beneficiam eles até na chance de virem a serem funcionários públicos, que é o que eles querem, afinal, são concurseiros. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.